tarde para você, estamos começando mais um Tarde com Deb aqui pela TVI e hoje o nosso assunto é super interessante. Vamos falar um pouquinho sobre terapia. Você já pensou em fazer terapia com algum psicólogo? Paula Cavinato está aqui para falar sobre esse assunto e também para mostrar pra gente que para ser atleta você não precisa de muito tempo. Sabe por quê? Mostra aqui pra gente, Lala. Mostra aqui a nossa mesa, tá cheinha de medalhas. Paula Cavinato é a nossa convidada de hoje. Ela é psicóloga e é atleta da natação. Todas essas medalhas que você está vendo aí, ela faturou em competições dentro do estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo. Paulinha tá arrasando, não só na terapia, mas também agora na natação. Paula Cavinato, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E vamos lá falar um pouquinho dessas duas coisas que hoje são as paixões da minha vida, que é o meu trabalho como psicóloga e recentemente, tem aí uns 8 meses que retomei os treinos de natação. Nunca abandonei o esporte totalmente, mas há 8 meses voltei a treinar com frequência. E aí, todas essas medalhas que vocês estão acompanhando aí são medalhas de 2013. São todas medalhas deste ano. Exato. Que loucura! Agora eu quero saber o seguinte. Vamos falando aí da sua formação como psicóloga. O que leva uma pessoa a procurar uma ajuda para fazer uma terapia? Porque todo mundo fala que não tem tempo, é correria demais, eu não consigo fazer nada, não consigo dar conta nem dos meus problemas. Preciso dividir isso com alguém que não seja um amigo, que não seja uma pessoa da família. Até que ponto eu posso me segurar e procurar ajuda desse profissional, no caso, psicólogo? Vamos lá. Muitas vezes as pessoas têm uma indicação médica ou muitas vezes a escola, no caso de crianças e adolescentes, faz o encaminhamento. Então, ou o médico ou a escola, mas a maioria dos pacientes hoje buscam os consultórios por iniciativa própria. Tá? Hoje a gente sabe que eu acabei de voltar de um congresso em Praga, Congresso Internacional de Psicanálise, que ocorreu agora no início de agosto em Praga, na República Tcheca, e nós pudemos observar o seguinte: as cardiopatias são as patologias que mais têm índice de óbito hoje em dia. Sim. Em segundo lugar, a gente tem a depressão. Então hoje, as psicopatologias, especialmente a depressão, são assuntos extremamente relevantes, então acho muito importante a gente tratar disso. No caso da terapia, qualquer pessoa pode, e vou além, deve buscar um profissional. Por quê? Não só em casos patológicos, ou seja, a paciente está tendo sintomas ou físicos ou emocionais, então a gente tem essa indicação, mas o processo psicoterapêutico nada mais é do que um processo de autoconhecimento. Então o paciente ele vai poder entender por que ele chegou a adoecer, ou por que ele está encontrando tanta dificuldade de levar a vida dele, de resolver alguns conflitos. Então, na verdade, a gente está falando de comportamento, mas a gente está falando de saúde mental, de autoconhecimento, de qualidade de vida. Então, esse paciente não necessariamente precisa ter sido encaminhado por outra área da saúde, ele pode sim buscar por iniciativa própria. A semana passada, dia 27, nós tivemos o Dia do Psicólogo. Sim. Então eu escrevi uma matéria interessante também para o site da clínica, porque algumas pessoas costumam dizer assim, terapia é coisa de louco, eu não sou louco, eu não preciso disso. Outros falam assim, terapia é coisa de gente fraca. Então isso é uma ignorância muito grande. Por quê? Terapia não é coisa de gente fraca, muito pelo contrário, Deb, porque é muito difícil se encarar. É muito difícil a gente levantar o tapete e olhar aquilo que a gente vem varrendo lá para baixo durante uma vida toda. Exatamente. Num processo psicoterapêutico, o paciente inevitavelmente vai dar conta, vai ter que se haver com questões que estão ali obscuras, que estão ali enraizadas e que muito provavelmente estão dificultando que ele consiga lidar com os conflitos e ter uma qualidade de vida interessante. Né? Então, terapia não é só em casos de psicopatologia, não precisa estar louco, não precisa estar surtando, mas é um processo de autoconhecimento extremamente relevante para a vida de todo e qualquer ser humano, principalmente nos dias de hoje, onde vivemos numa sociedade extremamente competitiva, um sistema extremamente exigente, onde muitas vezes a pessoa ela não consegue expressar o eu real, e sim aquele eu que tem uma expectativa social. Então, muitas vezes eu sufoco quem eu sou de verdade
porque eu tenho uma demanda de expectativas sociais, familiares, o meu marido, o meu trabalho, eu preciso ser alguém, eu preciso passar uma imagem X, que muitas vezes não condiz com o que eu estou sentindo, com o que eu estou pensando. Então, não necessariamente a gente precisa estar patológico para encarar um processo de psicoterapia. Tá vendo só? Dicas preciosas da Paula Cavinato para você que está em casa, de repente não está se sentindo tão você mesmo, para você ter aí uma forma de como sair do casulo e mostrar realmente quem é você. Porque quem você está sendo nos últimos dias? É muito difícil, realmente é muito complicado. Paula, e quando chega aquele ponto associado com a depressão e a pessoa está num ponto tão alto da doença que já não consegue mais sentir vontade de viver, vontade de se cuidar, de fazer todas as coisas que ela tinha costume de fazer, inclusive trabalhar, e aí está num ponto bem fundo do poço. Neste caso, o que a pessoa deve fazer ou deve pensar quando ela for buscar ajuda do profissional? Tá. Nesse caso, Deb, provavelmente a pessoa já está num nível muito avançado da patologia. Esse momento em que o paciente não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de fazer nada, a gente costuma dizer que o mundo do paciente fica cinza, perde todas as cores. Tem pensamentos suicidas. Esse é um momento onde a gente precisa de uma equipe que trabalhe esse paciente. Então a gente não vai conseguir só com a terapia dar conta da patologia. Esse paciente vai precisar passar por uma avaliação psiquiátrica, vai precisar fazer um tratamento medicamentoso associado à psicoterapia. Tá? Eu costumo dizer que é muito importante que a gente não apenas medique as psicopatologias. Hoje a gente está numa cultura de medicalização muito grande, né? Claro que a medicação, claro que a medicina, a tecnologia está muito avançada nesse sentido e é muito importante que a gente possa utilizar esse tipo de recurso. Porém, no caso das psicopatologias, se você trabalha só em cima do tratamento medicamentoso, você vai trabalhar apenas o sintoma. A causa vai continuar ali, mal resolvida, mal elaborada por aquele paciente. Então, nesse caso, Deb, quando a pessoa já está com muitos pensamentos suicidas, muita falta de ânimo, de vontade, ela precisa aliar o tratamento psiquiátrico medicamentoso com a psicoterapia. Porque senão vai continuar cada vez mais com essa vontade aí de dar fim na vida, Exato. Não querer mais fazer nada, ficar só deitado, e isso não pode. Aí chega aquele ponto, Paula, que a pessoa já está fazendo um tratamento medicamentoso, vai procurar a ajuda de um terapeuta, mas ainda falta algo mais. A pessoa não consegue, de repente, se reconhecer na terapia. Acontece muito caso desse tipo? Eu não consigo me aceitar como eu sou, ou não quero ser quem eu sou. Sim, Nesse caso, como a gente consegue resolver isso? Tá. Quando o paciente ele começa um processo terapêutico, obviamente que ele vai se deparar com muitas questões internas, que não são assim tão fáceis da gente lidar. Né? Então o paciente vai ter que se encarar, como eu sei, essa é uma expressão que eu uso direto, ele vai ter que olhar para dentro e perceber o que está acontecendo ali para ele poder ganhar qualidade de vida. Nesse caso, toda vez que um paciente inicia um processo de psicoterapia, ele tem até uma piora antes de melhorar. Nesses casos que você está me falando, que às vezes a pessoa tem uma dificuldade de se reconhecer na terapia. Claro que o vínculo com o terapeuta, né, então a empatia, a pessoa poder se sentir à vontade com aquela pessoa, sentir confiança naquele profissional, técnica e teoricamente, lógico também, encontrar um profissional humanizado, já que a gente está falando de emoção. Então isso tudo é muito importante para o sucesso do trabalho psicoterapêutico. Porém, a gente sempre orienta também a atividade física. Eu sei que é muito complicado nos casos em que a depressão já está num nível muito avançado, o paciente não tem nem vontade nem de sair de casa. Porém, é muito importante, porque o exercício físico, ele é um antidepressivo natural. Sim. Né? Então, quanto mais aquele paciente ficar em casa, ficar no quarto, ficar no escuro, ficar deitado, mais a doença vai avançando. Então, por mais que ele muitas vezes não tenha força para aquilo, ele precisa se ajudar. Então é um momento que a gente precisa conversar com o paciente, em muitas ocasiões a gente chama a família também, quando está num nível assim muito extremo, a gente precisa dar uma orientação familiar para que a família ajude aquele paciente também a sair desse quadro. Agora uma pergunta curiosa. Sim. Por que quando a gente vai fazer terapia, o terapeuta não pode ser uma pessoa que é amigo da gente? Ótima pergunta. Amigo que eu digo o seguinte, a Paula
é amiga do meu irmão, é minha amiga, tenho outras amigas psicólogas, mas não posso me tratar com nenhuma delas, não posso fazer uma terapia com nenhuma delas. Por que disso? Tá, vamos lá. Na verdade, o papel do terapeuta, Débora, é um papel muito delicado. Por quê? Ele tem que fazer uma compreensão do sujeito, entender técnica e teoricamente o que está havendo com aquela pessoa. Sim. Eu trabalho com abordagem psicanalítica, né? Existem vários tipos de terapia, cada terapeuta escolhe uma abordagem que se sente mais confortável, enfim. Eu acredito na psicanálise, estudo muito psicanálise e nós entendemos então que, por que não dá para ser amigo? Porque o terapeuta, ele tem um papel, tem que ser um papel bem separado. A primeira coisa, não pode haver envolvimento emocional paciente-terapeuta. Porque o terapeuta ele está ali num papel de dizer para o paciente o que deve ser dito e não necessariamente o que aquele paciente quer ouvir. Entendi. Claro que nós estamos ali e nós vamos ser acolhedores, nós vamos dar todo um acolhimento, um suporte para aquela dor, porque nós estamos falando de dor emocional, que é algo extremamente difícil de lidar. Porém, a gente não pode encarar o trabalho psicoterapêutico como um bate-papo. Ah, pois então conversa com a sua amiga, por que você não precisa ir no terapeuta para isso? Não há essa possibilidade. A gente precisa ter um distanciamento, uma neutralidade afetiva entre paciente e terapeuta, porque aquilo é um tratamento através da fala, é um tratamento através da conversa, mas isso não é, de longe não é um bate-papo, nem um cafezinho. Nós estamos fazendo um trabalho sério e profissional. Portanto, acabamos sendo porta-vozes de conteúdos bem densos, bem difíceis. E muitas vezes, muito provavelmente, se existisse uma relação vincular afetiva, muito provavelmente esse paciente perderia a amizade com o terapeuta. Porque ele está ali para dizer o que deve ser dito, né? E muitas vezes isso fica bem complicado nas relações íntimas, nas relações afetivas. A pessoa não quer ouvir a verdade. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre psicologia misturada com atletismo. Porque a Paula, além de ser psicóloga, também é atleta. E vem ganhando aí medalhas por onde passa, viu? Não sai daí que a gente continua com o nosso bate-papo já já. Você não usa cartão para suas compras? Você recebe o seu salário e paga suas contas em dinheiro vivo? Não tem como comprovar renda? Então eu vou te mostrar uma novidade, o Acesso Card, o cartão para compras e saques que você pode ter sem aprovação de crédito ou comprovação de renda. E o melhor, não tem juros. O Acesso Card é o seu cartão pré-pago recarregável Mastercard, aceito em milhões de estabelecimentos comerciais por todo o país. Você carrega o Acesso Card com o valor que você quiser e usa em suas compras na internet para ir ao cinema, ao supermercado e muito mais. Além disso, você pode sacar dinheiro na hora que quiser em qualquer caixa eletrônico sinalizado com a marca Cirrus. Acesse agora o site www.acessocard.com.br e adquira o seu. Com o Acesso Card você não tem risco de descontrole no final do mês. Você determina o valor que pode gastar, carrega o cartão e pronto! Você também pode pagar a mesada de seus filhos ou delegar valores para empregados e controlar todos os gastos pela internet e celular. Não é genial? Acesse agora o site acessocard.com.br e adquira o seu. É fácil, rápido e seguro. Vamos lá, acessocard.com.br. Acesso Card, o cartão que você pode ter. Chinas Frios Mega Shopping, o lugar ideal para comprar artigos para festas, material escolar. Variedade, qualidade, economia, venha ver. Chinas Frios Mega Shopping, sempre pensando em você. Artesanato, presentes, brinquedos, bijuterias, utilidades, máquinas e aviamentos. Tudo que você precisa está no Chinas Frios Mega Shopping. Chinas Frios Mega Shopping. Chocolate Restaurante, cardápio diferenciado todos os dias, sempre uma variedade de saladas, vários tipos de carnes na churrasqueira, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir, Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politec. www.chocolate.com. Voltando ao nosso Tarde
com Deb. Hoje o nosso assunto é totalmente complexo. Psicologia, terapia, ajuda aí pra você de repente se reconhecer, é muito bom, não é? E se de repente você encontrar uma profissional que além de ser uma ótima psicóloga, também é atleta, vai ser melhor ainda pra sua ajuda aí na terapia, não vai não? Porque olha só, estímulos acontecem a todo momento, basta a gente aprender, ó, sugar a oportunidade que chegou. É ou não é, Paula? É isso mesmo. Agora me conta essa grande novidade de Paula Carvinato ser atleta. Faturar medalhas e muito mais. A gente já sabe que tem uma vasta carreira como psicóloga e agora também no atletismo. Me conta isso. Vamos lá. Eu também, assim como muitos dos meus amigos que esse ano me dizem, mas Paula, eu não sabia que você era atleta. A minha resposta é, nem eu. Eu também não sabia. Fiquei sabendo recentemente. Bom, acho que a primeira coisa é a gente poder separar uma coisa da outra. A questão da psicologia é o meu trabalho, é a minha paixão, é onde eu ganho o pão de cada dia. É uma coisa que não tem nada a ver com o esporte. Então, eu até procuro não abrir para os pacientes, eu nem falo muito da minha vida pessoal no consultório. Então, são duas coisas bem distintas. Sim. Mas a gente pode uni-las quando a gente está falando de qualidade de vida. Sim. Então, como é que foi essa questão do esporte? O ano passado, eu fiz um trabalho muito bacana com a Yolanda Alencar, que é uma atleta fantástica, uma adolescente que faz natação, agora está seguindo uma carreira linda no triatlon também. Aliás, um beijo para a Yolanda. Então, fiz um trabalho com a Yolanda Alencar, que está aí entre as 5 melhores nadadoras do mundo, do Brasil, tem competido bastante também na categoria dela, e fizemos um trabalho em psicologia. E ela me convidou o ano passado para acompanhá-la no Campeonato Brasileiro de Natação, e eu fui. Nessa ocasião, o técnico dela, o Rossano Chanquete, aliás, um beijo para o Rossano, que hoje é meu técnico também, que faz um trabalho maravilhoso no Gran São João, lá em Limeira. Então ele me convidou para retomar os treinos de natação. Eu nadei dos 9 aos 15 anos todos os dias. Então, eu tive essa prática de natação quando era criança e adolescente. Depois fui para o colegial, minha mãe professora, sempre visou muito essa coisa do estudo. Ficou difícil conciliar. Continuei no esporte, mas parti para a área de luta, artes marciais e deixei um pouquinho a natação de lado. No ano passado, nesse campeonato, acompanhando essa atleta com o trabalho em psicologia que fizemos, o Rossano então me convida para voltar aos treinos. Aquilo para mim foi fantástico, fiquei morrendo de vontade de poder olhar o campeonato, sentir toda aquela energia da natação novamente. E em novembro retomei Deb com força total. Treinei por 4 meses intensamente, até para pegar o condicionamento físico, enfim. E comecei a disputar a etapa do circuito regional do interior do estado de São Paulo. Sim. Agora em março, e para minha surpresa também, comecei a ter ótimos resultados em todas as provas nadadas. Olha só, gente, que maravilha! Aí vocês estão se perguntando em casa, Deb, mas ela é psicóloga, é atleta e você resolveu unir tudo isso. Por quê? Porque hoje em dia, muitas pessoas têm preguiça, não têm muita vontade, trabalha demais, todo mundo trabalha, todo mundo precisa trabalhar. E a Paula é um grande exemplo disso, porque ela trabalha o dia todo, precisa ter o sustento. E eis que, de repente, de uma outra paixão que foi retomada, aconteceu aí uma verdadeira atleta ganhando muitos e muitos títulos, muitas medalhas, que é o que a gente vem mostrar para a sociedade, até a título de curiosidade, Paula, porque a gente precisa estimular a nossa mente, o nosso corpo e o nosso dia a dia, que a gente precisa fazer sempre mais. Com certeza. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que fica, Deb. Porque as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Eu também trabalho demais, mas a gente acaba encontrando uma paixão, né? Por exemplo, o meu trabalho, eu lido com psicologia, eu lido com dor emocional, então, empresários, enfim, qualquer carreira hoje em dia tem um nível de estresse muito alto. Sim. Se a gente não encontrar algo que compense, algo que faça esse pêndulo na balança, né, para a gente poder levar a vida profissional de uma forma mais interessante, com mais qualidade, como é que fica? Então hoje eu posso dizer que depois que retomei os treinos de natação, eu
como melhor, eu durmo melhor, eu trabalho melhor, eu estresso menos, as minhas relações com os meus amigos, com o meu marido, ficou tudo mais tranquilo, né? Além, obviamente, da autoestima dar aquela decolada, porque o seu corpo fica melhor. Tem a questão dos campeonatos, que é aquela adrenalina, aquela coisa gostosa. Eu tive agora no feriado de 9 de julho no Rio de Janeiro, para o brasileiro, porque teve a Copa Brasil. Até então eu só estava disputando campeonatos aqui no estado de São Paulo, não tinha feito nada a nível nacional. E para minha surpresa também, eu nadei 4 provas, obtive 4 medalhas, então tive assim, um rendimento bacana, consegui o ouro no Campeonato Brasileiro, nos 50 metros peito, que me deu uma felicidade muito grande também. Então acho que isso tudo vem mostrar que é possível a gente conciliar a profissão, há um esporte, há uma alimentação saudável. Eu tenho toda uma equipe. Em Limeira eu tenho uma clínica que se chama Espaço Terapêutico, que é uma clínica multidisciplinar. Então a Bianca Aldrighi, que é acupunturista, faz um trabalho em acupuntura comigo para dor, para estresse, para estética. Muitas pessoas ainda não conhecem, mas a acupuntura também tem uma vertente estética. Verdade. Eu tenho a Marcela Bonin, que é fisioterapeuta e trabalha comigo essa parte de alongamentos, essa parte toda de relaxamento. Ela é formada em medicina em saúde da mulher, fisioterapia da mulher. Então, que interessante. Trabalhamos esse lado também. Temos a Flávia Brigato, que é nutricionista, que também me dá um suporte todo nutricional. O que comer antes e depois dos treinos, suplementar ou não suplementar, que é uma questão hoje ainda bastante, tem bastante divergência nessa área. Então, hoje, eu estou assim, acompanhada por uma equipe, né? E, logicamente, não posso deixar de mencionar o Rossano Chanquete, que é o meu treinador, que posso dizer que fez um milagre. Né? O Rossano fala muito da memória muscular. Você não treinava, Paula? Desde os 15 anos você parou, Sim. Foi estudar, se formou, trabalhou, e aí de repente você volta para os treinos. Sim. Quanto tempo você ficou longe da piscina? Eu fiquei longe da piscina. Na verdade, eu nunca abandonei totalmente, Debbie. Eu abandonei no sentido de ter um técnico que me passasse um treinamento. Sim. Mas durante a faculdade de psicologia, eu nadei os 5 anos pela faculdade de psicologia nos jogos, né, interestaduais. Agora, treinos mesmo, já fazia uns bons 6, 7 anos que eu estava totalmente fora. Então, caraca, se a gente for analisar 6, 7 anos, você fora de competir. Sim. Porque você nadar por esporte, você nadar por hobby é uma situação. Agora, você nadar por competição é outra situação totalmente diferente. Sim. E aí eu imagino você, como foi essa volta, de repente, e tão vitoriosa como está sendo. Foi ótimo. Eu acho que tem muito essa questão da personalidade de cada um. Eu sou uma pessoa que não sou muito competitiva na vida, mas quando é para falar de esporte, aí eu quero... Aí surge uma outra Paula. Aí surge uma outra Paula. Eu quero ouro, Debbie, eu quero ouro. E o Rossano Chanquete faz um trabalho maravilhoso. É um técnico da região que se destaca demais, porque é o único técnico da região que consegue enviar atletas para grandes campeonatos. Né? Eu posso dizer que eu sou assim, café com leite no time do Rossano, na equipe do Rossano, tá? Fiz a Copa Brasil, fui muito bem, me destaquei agora no Mundial na Itália também, fiquei entre as 10 primeiras em todas as provas nadadas, mas a equipe que o Rossano treina, de atletas juvenis, adolescentes, são atletas assim, que têm um alcance a nível Brasil e internacional muito grande. Né? Olha só, que legal. Assim, um trabalho fantástico do Rossano. Não teria como eu estar aqui te dando essa entrevista a respeito de natação e ter conquistado todas essas medalhas sem o trabalho do Rossano e sem o apoio e incentivo da Yolanda Alencar, que é uma super atleta. Guardem esse nome que provavelmente a gente vai ouvir falar da Yolanda ainda para as próximas Olimpíadas, seja de 2016, 2020, não sabemos, mas é um nome interessante. Com toda certeza. Eu costumo dizer muito aqui, Paula, que a gente não faz nada sozinho. Claro. A gente sempre precisa das pessoas, a gente precisa do outro para a gente poder fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Porque eu aqui costumo dizer que sem a minha equipe eu não estaria aqui, não teria o porquê de existir o Tarde com Debbie. Então, assim como você disse que as meninas do consultório te ajudam com isso, com aquilo, aqui também a gente não consegue fazer nada sozinho. Ninguém vive sozinho. Né? E se de repente você aí tá um pouco depressivo, um pouco triste e tá sozinho, vai procurar aí a ajuda de um profissional, vai procurar um amigo, vai procurar uma igreja, vai procurar um voluntariado que de repente você pode se encontrar dentro disso, porque sozinho ninguém nasceu para viver. Claro. Né? Mesmo porque a gente precisa do outro para dividir.
Coisas boas, coisas ruins. Principalmente as boas, porque é muito melhor dividir coisas boas do que coisas ruins, não é, Paula? Claro, claro. E eu desejo que você tenha muito sucesso, tanto na psicologia, que a gente já sabe, já conhece você de longa data, sim, e na natação principalmente. Quem sabe você também não vai estar numa Olimpíada? Ah, com certeza. Numa Olimpíada não sei, porque já estou fora um pouco da idade olímpica, mas nesses Jogos Mundiais Master, ano que vem a gente tem Canadá, então estamos treinando para isso. Quem sabe? E já fica feito o convite aqui para você trazer o seu treinador. Ah, sim, para que a gente faça fantástico. Uma entrevista com ele. Sim. De repente, alguns nadadores aí, juvenis ou até infantil, se ele estiver treinando também, para a gente poder trazer e incentivar esse povo a fazer cada vez mais esporte. Com certeza, será um prazer para eles, tenho certeza disso. Seja bem-vinda mais uma vez. Ótimo dia e agradeço aí ao convite da Debbie e a todos de casa também pela paciência para ouvir aí as nossas histórias e orientações. Com toda certeza. Meu beijo grande no seu coração que ficou curtindo aí o nosso programa até agora. Tem muito mais amanhã às 14h e eu espero que você curta aí cada vez mais a nossa TVI, que você assista, que você dê sugestões para os nossos programas, sugestões de convidados para serem entrevistados, de matérias, enfim, tudo que você quiser, você pode entrar em contato conosco através do nosso canal na internet, que é a nossa fanpage de programa Tarde com Debbie. Beijo grande e até amanhã. Tchau!